Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No momento que nós estávamos pedindo, clamando o Espírito Santo, onde nós erguemos os nossos braços, a imagem que o Senhor me deu foi de quando o mistério luminoso que nós contemplamos nas quintas-feiras, que fala quando Jesus foi batizado, o céu se abre e Jesus foi batizado no Espírito. Veio uma luz lá do alto e o Pai proclama: Filho amado. Aquela mesma luz que veio, o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, que veio sobre os apóstolos, depois no Pentecostes, vem sobre nós nessa noite, amém? E é sobre esse Espírito Santo que nós vamos partilhar hoje. O tema dessa pregação é vida curada, vida no Espírito Santo. Não poderia ser diferente. Nós trilhamos aí 6 semanas clamando pelas nossas curas. 6 semanas, irmãos, pedindo a cura de uma forma ou de outra. Talvez você vai dizer no seu coração: olha, Rony, mas eu só vim hoje, é o meu primeiro dia. Amém, irmão? Graças a Deus que você está aqui, porque Deus te trouxe, porque Ele quer realizar a sua cura hoje. E só se faz isso, nós só podemos selar essa cura pelo poder do Espírito Santo, amém? Não tem como, irmãos. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E daí eu fico imaginando, nós viemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta semana. Pode ser que você ainda não recebeu a sua graça. Pode ser que você fale aí: olha, Rony, mas há tanto tempo eu estou vindo neste grupo e ainda não recebi a minha cura, e ainda não recebi a minha graça. É porque Deus estava aguardando para o dia de hoje, irmão. É hoje o tempo da sua cura, o tempo da sua graça, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Então nessa noite Deus quer operar as suas curas, os seus milagres, pelo poder do seu Santo Espírito. Eu vejo que tem algumas pessoas que não são da nossa comunidade. Meu nome é Rony, sou aqui dessa comunidade mesmo, Monte de Água Viva. E por graça e misericórdia de Deus nós vamos partilhar e trilhar essa passagem. Eu via aqui as fotos, camiseta, imagem, carteira de trabalho, objetos. E eu ficava imaginando como as pessoas precisam de cura, não é mesmo? Tenho certeza que muitos de vocês aí não trouxe porque não ficou sabendo ou porque esqueceu. Senão essa escada estaria cheia. É engraçado que muitas vezes nós trazemos fotos ou nós trazemos camisetas que não são nossas. São dos nossos entes queridos, de pessoas que nós conhecemos, de amigos, de vizinhos. E muitas vezes, irmãos, a graça que nós viemos buscar aqui no grupo de oração nem é para nós. A gente pede pelo outro, porque nós nos compadecemos. Nós sofremos a dor junto com o irmão. Então, desde o início desta pregação, eu quero profetizar na vida dessas pessoas que você traz aqui. Essas que estão escritas, as camisetas, as fotos, os objetos. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai levar a cura lá na casa, onde precisa, amém? Mas também aqui no nosso meio. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? Cura de um coxo. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo chamado Formosa,
para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando, louvando a Deus. Palavra do Senhor. Aplauda esta palavra, irmãos. Aplauda a palavra de Deus por si só. Se explica. A palavra vem dizer, e esta palavra é o trecho da Bíblia, é o tema que foi proposto para todo este encontro de culto. E quando eu li essa palavra, eu falei: está aqui a passagem do rema para a minha pregação. Vida curada, vida no Espírito. Não basta curar, precisamos viver no Espírito. E nós não podemos só ser curados, nós precisamos ser curados pelo Espírito. E aqui nesse trecho, o Espírito Santo leva Pedro e João a crer que através deles poderia levar a cura este coxo. Quem convenceu Pedro e João foi o Espírito Santo. A própria palavra diz no Evangelho de João, lá no capítulo 14, diz assim: em verdade te digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda mais. O detalhe, irmãos, é que muitas pessoas não tomam posse desta palavra. É promessa de Deus para mim, para você. Naquela ocasião foi dito isso para os discípulos, hoje é dito para nós. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Ou seja, nós, Fonte de Água Viva, temos esta graça confiada por Deus de fazer as obras que Ele fez e ainda maiores. Por isso, todos nós que estamos aqui, todos os servos do Fonte de Água Viva, recebemos esta missão: fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. E é por isso que nós trazemos aqui 7 semanas orando por cura. Esta é uma das campanhas que nós fazemos. Mas nós olhando para esta passagem, irmãos, nós percebemos que havia naquele lugar um homem, 40 anos, coxo. Quando os 2 discípulos de Jesus iam entrando para orar no templo, ele depara com aquele homem. Eles não passam batido, irmãos. Ali mudou a rota deles. Aquilo que eles iam fazer, eles deixaram de fazer, que era orar. Diz a palavra que o homem olhou para eles esperando receber algo. Por que você acha que você está aqui hoje? Você veio buscar algo para a sua vida. Vocês esperam do Fonte de Água Viva, usado por Deus, algo. E este algo é a cura, em especial. As pessoas ao qual vocês trouxeram aqui, os objetos e camisetas, vocês trouxeram porque esperam algo. Os nossos servos
servos do Fonte de Água Viva, todo Fonte de Água Viva nesta noite é Pedro e João para vocês. Nós estamos parando, fitando os olhos em vocês e dizendo: olhe para nós. Olhe para nós, Assembleia. Mas um pedaço desse trecho que me chama muita atenção, eu sempre falo que eu amo, e aí minha esposa fala que eu amo todos os pedaços da Bíblia, que eu amo mesmo, é o seguinte: quando ele diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. A primeira coisa que nós precisamos aprofundar nesse trecho, irmãos, Pedro começa dizendo aquilo que ele não tem. A humildade de Pedro e João. Nós, Fonte de Água Viva, vamos dizer para vocês: olha, nós não podemos dar dinheiro para você. Nós não podemos sanar as suas necessidades da terra. Nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa que Pedro e João tinham para oferecer: o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vem nos convencer nessa noite. Nós não vamos ficar falando para vocês de prosperidade, de riquezas, de bens, de coisas do mundo, coisas terrenas, essas que vão passar. Mas nós trazemos aqui, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Espírito Santo, porque é Ele que conduz essa obra. A miséria de Pedro ao dizer: não tenho ouro nem prata, é como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, eu não posso te ajudar. Sabe quando a gente olha para um irmão? Eu fico olhando a irmã aqui com a perna toda quebrada. Eu achei magnífico quando ela se levantou. Eu até trouxe para minha memória: olha o coxo se levantando. Eu fico olhando aqui, eu posso dizer para você: olha, irmã, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo em nome de Jesus. É isso que nós podemos oferecer, porque é isso que nós temos buscado viver: uma vida cheia do Espírito. Às vezes nós olhamos, cada fim de semana, todos os domingos nós estamos aqui. Se nós pararmos para analisar, irmãos, não deveria estar cheio de fotos aqui, roupas e objetos. Talvez a Assembleia nem precisava estar tão cheia, porque foram 6 semanas clamando pela cura. O que você está fazendo aqui? Não foi curado? Todos nós precisamos dessa cura. Aquele homem pediu uma esmola, recebeu a cura. Aquele homem esperava uma esmola, recebeu a cura. O que você espera nesta noite, irmão? O que você veio pedir? O que você tem buscado no Fonte de Água Viva? Pedro disse: olha para nós, olha para nós. Pedro tinha fé no que o Espírito Santo podia fazer. Ele sabia que por ele mesmo nada aconteceria, mas Pedro acreditava que o Espírito poderia levantar aquele homem, 40 anos coxo, 40 anos daquela maneira. Diz a palavra de Deus que aquele homem, logo que fitou os olhos de Pedro e de João, se levantou andando, louvando a Deus, e acompanhou aqueles dois. 40 anos, irmãos. Quantos anos você está nessa situação, talvez? Esperando a sua cura?
40 anos não são 40 dias. Mas aquele olhar, aquela parada daqueles discípulos, fez com que aquele homem mudasse não somente o seu aspecto físico. Ele não foi simplesmente curado de uma enfermidade, ele foi curado da alma e do espírito. O que nós precisamos, irmãos, não é simplesmente ser curado do físico. Não é só sua perna que vai ser curada, irmão. É o seu espírito, a sua alma. É isso que precisa. Mas muitas vezes nós não deixamos, nós não permitimos que isso aconteça. Ou muitas vezes nós procuramos em outras coisas. Eu passei em algumas denominações por aí esses dias. Eu fiquei observando as campanhas que os irmãos fazem por aí. Nós fizemos aqui campanha para as famílias. Nós fizemos aqui campanha para Maria, 7 semanas. Maria, 7 semanas para as famílias. Agora 7 semanas pela cura. Fevereiro do ano que vem vamos começar o cerco de Jericó, 7 semanas clamando pelo Senhor. É isso que nós trazemos para você. Nós não estamos oferecendo ouro e prata, como muitos por aí. E aí eu tive até o zelo. Eu anotei algumas coisas que os irmãos, as campanhas que os irmãos fazem por aí, e que talvez nós mesmos, sem saber, é o que nós procuramos. Uma das campanhas que os irmãos fazem por aí são 7 passos para alcançar a bênção. Logo ali. Irmãos, vamos dar 7 passos para alcançar a bênção. Pedro não fez essa campanha. Mais à frente, se você andar, você vai ver que os irmãos fazem uma campanha dizendo assim: 12 passos para alcançar a vitória. Liga sua televisão lá e mexe nos canais que você vai ver. E aí eles vão influenciando as pessoas a buscar somente as coisas terrenas, somente a prosperidade. Depois eles fazem uma semana de jejum para a vitória financeira. Aí eu fiquei imaginando 318 formas para fazer aquilo que você quer que Deus faça. Olha a campanha, irmão. Uma vigília com 318 pastores. Eu fiquei pensando, 318 pastores se ajuntando para pedir prosperidade, para pedir ouro e prata. E as pessoas vão lá, esperando a cura. Porque nós, irmãos, infelizmente nós, irmãos, ainda às vezes sabemos, procuramos isso. Muitas vezes ainda nós procuramos isso, a prosperidade. Nós procuramos os bens para a minha vida, as nossas riquezas, a prosperidade. Nós corremos o risco de adorar outro bezerro de ouro. Lembra dessa história? Moisés subiu ao monte para orar, enquanto o povo ficou lá embaixo, esperando. Moisés demorou um pouco porque estava orando, conversando com Deus, e o povo começou a murmurar, e o povo começou a reclamar: olha, Moisés, está demorando, vamos construir um bezerro de ouro. E construíram um bezerro de ouro. Todas as mulheres arrancaram seus ouros, lá os metais, derreteram e construíram um bezerro de ouro para adorar. Às vezes nós viemos aqui no grupo de oração e nós buscamos um bezerro de ouro, não a cura. Nós buscamos ouro e prata, não a cura. Diz a palavra que aquele coxo esperava uma esmola, ele não esperava a cura. Mesmo que inconsciente, muitas vezes,
Nós viemos buscar a esmola, nós viemos buscar o ouro, a prata. Alguém aqui já viu uma campanha do Negue-se a si mesmo? Já viu? Não viu? Tem, né? Alguém aqui já viu uma campanha das 7 maneiras para amar o seu próprio como assim, seu próximo como a si mesmo? Nunca viu? Não tem, né? Alguém aqui já viu uma campanha do pegue a sua cruz e segue-me? Não, né? Porque nós não queremos carregar a nossa cruz. Mas a palavra de Deus também diz, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10: quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ser curado, precisa perdê-la. Para que nós nos salvamos, para que nós ganhamos a nossa vida, nós precisamos perdê-la. Mas nós não queremos perdê-la. Muitas vezes nós não somos curados porque nós não viemos buscar isso. No íntimo do nosso ser, nós não viemos buscar isso. Vamos ser francos. Mas Jesus nessa noite vem nos convencer. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O Espírito Santo de Deus, irmão, quer dizer para você, foi uma semana, 2, 3, não importa quantas semanas você participou, mas o que você realmente necessita é de ser curado pelo Espírito Santo. E aí, cada vez que eu passo nessas igrejas, ou que vejo na televisão, essas campanhas que as pessoas fazem por aí, eu fico imaginando quantas pessoas se perdem porque não recebem a palavra de Deus como deveriam. Eu não posso chegar aqui e falar para você aquilo que você quer que eu fale. Eu preciso falar aquilo que diz a Sagrada Escritura, aquilo que você precisa ouvir. Porque nós só queremos ouvir aquilo que nós queremos. Porque eu só olho para o meu ego, para o meu eu. É a minha casa, é a minha vida, é a minha família. É o meu chamado, é o meu ministério, é o meu grupo de oração. É o meu desejo. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade, não a dele. E é por isso que muitas vezes nós não somos curados. Numa conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João, diz assim, que Jesus disse para Nicodemos: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. Aquela anta de Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, para a barriga da minha mãe? Não. Sabe por que ele não entendia, irmãos? Porque ele buscava as coisas da terra. Mas Jesus repete para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. A sua cura espiritual que você precisa é no Espírito. Nicodemos tinha dinheiro, Nicodemos tinha tudo. Mas sabe o que Nicodemos respondeu para Deus? Sabe o que ele respondeu para Jesus naquela noite? Nada. E sabe por que ele não respondeu nada? Porque naquele momento Nicodemos foi chamado à conversão, Nicodemos foi chamado a ser curado pelo Espírito, mas Nicodemos não quis largar as coisas do mundo. Por que você acha que muitas vezes a graça da cura não acontece com você? Porque vai precisar de renúncia. Porque muitas vezes a sua cura está numa falta de perdão, e você vai precisar perdoar, e se você não quiser perdoar, a cura não vai acontecer. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes, mas eu vou repetir hoje. Eu tenho um irmão que eu fiquei 20 anos sem conversar com ele. 20 anos, irmãos, não é 20 dias. Imagina você, 2 irmãos morando na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, não se falarem durante 20 anos. Mas logo eu entrei para a caminhada,
situação começou a me incomodar demais. Porque, óbvio, a conversão ela vai acontecendo gradativamente na vida da gente. E aí, através das pregações, e por isso precisa haver pregação no grupo de oração, nós vamos aprendendo. Nós vamos nos quebrantando. Nós vamos mudando. Precisa mudar. A cada pregação, nós precisamos mudar. E eu disse para mim mesmo, essa situação não está certa. Eu não posso ir lá no grupo de oração e dizer para o irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo, Pentecostes na sua vida, dar um sorriso, e chega em casa, eu não converso com meu irmão de sangue. Não faz sentido. Contra testemunho. E então, certa vez, numa noite de Natal, por graça de Deus, minha família tem o hábito de se reunir. Eu parei diante do meu irmão e eu pedi perdão para ele. Porque ele já quis conversar comigo, eu que não queria. Coração muito duro. Então eu falei para ele, olha, nessa noite eu quero te pedir perdão e eu quero voltar a falar com você. E as lágrimas desceram dos olhos dele, e ele me abraçou, eu abracei ele, e hoje nós conversamos. Mas o detalhe dessa história que eu estou contando é que antes disso, e no decorrer disso, irmão, eu tinha uma dor nas costas muito forte. Mas eu era novo, diziam que eu estava com bico de papagaio, diziam que eu estava com tanta coisa. Era uma dor insuportável. A minha esposa, que naquela época era minha namorada, tinha que fazer massagem em mim todos os dias para que eu pudesse dormir. Mas no dia que eu perdoei meu irmão, nesse dia de Natal, daquele dia em diante eu nunca mais senti essa dor. Nunca mais. Nunca mais essa dor me incomodou. E eu pude perceber que era a falta de perdão. Então, se nós fizermos aqui uma campanha, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será que nós vamos renunciar ao nosso orgulho para poder receber a nossa cura? Porque quem foi curado fui eu. A bênção veio para mim. Por isso, irmãos, essas campanhas que as pessoas fazem aí, que busca só o nosso próprio interesse, para a minha vontade. Esses dias eu recebi uma graça e venho recebendo, eu fiquei pensando, nossa, que beleza, quanto tempo eu recebo uma graça tão grande. E aí uma pessoa veio e falou para mim, olha Rony, lógico, você serve tanto a Deus, você anda para cá, anda para lá, você ajuda as pessoas. E eu disse para ela, olha, não estou recebendo essa graça pelo que eu faço para Deus, mas é porque Ele quer. É para a glória de Deus. Ele não tem obrigação nenhuma de me conceder a graça só porque eu trabalho para Ele. Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos ter feito. Mas as pessoas não. Elas vêm, irmãos. Elas só querem as coisas para si. É para a minha família, é para o meu ego, é para o meu eu. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa grande, eu preciso trocar de carro, de casa, eu preciso comprar sapatos. Até parece que Deus está preocupado com você comprar o seu centésimo par de sapato. Ou de você comprar uma marmita para uma criança doente na rua. O que Deus espera de nós é isso. O que Maria disse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 38? Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas nós não. Nós não recebemos muitas vezes a cura, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a de Deus. Mas Maria, irmãos, ela que não poderia ficar de fora, porque era uma mulher cheia do Espírito Santo. Maria ainda nos ensina o que nós devemos fazer. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, quando acontece o primeiro milagre de Jesus, que é o segundo mistério luminoso que nós rezamos. Jesus transforma a água em vinho. Mas o que ela disse?
Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela mesmo fala, seja feita a tua vontade, e fala para mim e para você, fazei tudo o que Ele vos disser. Mas nós não fazemos, por isso muitas vezes nós não somos curados. Está dando para entender, irmãos? Está ficando claro? Mas essa cura, ela só pode vir pelo Espírito Santo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, diz assim, que havia ossos secos, ossos ressequidos. Você já foi no cemitério e viu aquela parte das pessoas que são mortas e não tem ali um terreninho no cemitério? Você já viu aquela parte que é cheia de ossos? Eu já vi, já fui buscar lá do meu pai em outra cidade para colocar aqui. Já viu ossos mortos? A palavra de Deus diz que havia numa planície centenas de ossos, milhares de ossos ressequidos. Então Deus pegou Ezequiel numa visão e colocou Ezequiel para passar no meio desses ossos ressequidos. Às vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós até viemos aqui, tomamos um banho, estamos cheirosos. Espero que sim. Mas às vezes nós estamos como ossos secos. Estamos mortos. Não há vida. Por dentro não há vida. Deus me revelava aqui, irmãos, no momento de oração, quantas meninas estão aqui no nosso meio? Não há vida. Quantas mulheres estão aqui no nosso meio? Que não há vida. Estão com esses ossos ressequidos. Espera chegar o domingo para ir ao grupo de oração e ser bem recebido, e receber a oração, e receber a palavra de Deus, mas quando coloca a sua cabeça no travesseiro, não dorme direito. Porque por dentro está como um sepulcro talhado, morto. Mas esta mesma palavra de Deus, do livro do profeta Ezequiel, diz que Deus falou assim para Ezequiel: profetiza um oráculo sobre estes ossos. Deus deu uma ordem para Ezequiel. E então Deus ensina como Ezequiel deve falar. E aí ele diz assim: ossos ressequidos. Deus fala para Ezequiel: olha, profetiza sobre esses ossos. Vou soprar em você o sopro da vida, para que revivais. A palavra continua, é maravilhoso esse texto. Continua dizendo que os ossos começaram a se juntar. Imagina aquela cena, irmão. Eu quero convidar você a imaginar essa cena. Um monte de ossos começaram a se juntar, começaram a ficar de pé. Nessa noite aqui, Deus quer levantar você. Ossos ressequidos, diz o Senhor. Os ossos começaram a se levantar e a se juntar. Diz a palavra que ali começaram a vir músculos, começaram a vir nervos, começaram a ser recobridos de pele. Ou seja, o ser humano ficou de pele. Amém? Sim ou não? Sim. O ser humano se levantou. Como muitos de nós que veio aqui nessas 6 semanas, nós nos levantamos, nós até recebemos a palavra, nós recebemos as orações. Mas um detalhe muito importante vem chamar a minha e a sua atenção nesse trecho. Aqueles ossos que se juntou, que juntou o pé, que juntou o nervo, que ficaram de pé. Se nós formos aprofundar nesse estudo, vai dizer que eram 7.000 soldados. Levantou-se um grande exército. Mas uma coisa nós precisamos entender nesse texto.
ainda não tinham vida. Ainda não tinha o Espírito. Às vezes nós somos assim. Nós viemos, irmãos, todos nós que estamos aqui, não estamos aqui porque nós queremos. Primeiro, foi Deus que te trouxe até aqui. Segundo, porque nós necessitamos de cura. Todos nós, sem exceção, quem passar lá naquela rua, não está passando à toa, vai ouvir um pedaço da pregação, porque ele precisa de cura. Nós precisamos ser curados, sim. Nós precisamos ficar de pé. Nós precisamos que os nossos ossos se encham de carne e de nervo. Mas ainda nós precisamos do Espírito Santo. E então o Senhor diz para Ezequiel: profere um oráculo sobre esses ossos. Peguem comigo o texto de Ezequiel 37. Versículo 9, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 9 em diante. Profetiza ao Espírito, disse o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito, eis o que diz o Senhor Javé. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Olha o oráculo que o Senhor disse para Ezequiel profetizar. E então o versículo 10 diz assim: Ezequiel proferiu o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas, são toda a assembleia do fonte de água viva. Eles disseram: nossos ossos estão secos, nossas esperanças estão mortas, estamos perdidos. Às vezes nós viemos aqui, irmãos, nós dizemos assim: estamos perdidos. Minha única esperança está no fonte de água viva, está nas orações, está nas canções, na pregação da palavra. Você fala: minha situação, Rony, não tem jeito, eu estou perdido. Deus encontra você, irmão. Diz a palavra de Deus que nós precisamos nos deixar encontrar. Graças a Deus, se você está perdido, você está aqui. Porque é aqui que nós encontramos com o Senhor. Aquela samaritana que estava no poço de Jacó não sabia quem era o Senhor, e ela se encontrou com o Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. Continuando, versículo 12: por isso dirigi-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos e vos farei sair deles, para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Quando o Espírito entrou naquele povo, naqueles ossos que se levantaram, aí sim, ali houve vida. Quando Deus criou o mundo, lá no livro do Gênesis, no comecinho, Ele criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar. Mas quando Ele criou o homem, Ele usou as suas mãos e Ele soprou o sopro da vida. A cura que nós precisamos, irmãos, tem que vir sim, mas só se for pela presença do Espírito Santo, amém? Nós vamos orar nessa noite, clamando a Deus para que o Espírito Santo nos cure.
servo do fonte de água viva, que vai te curar. Assim como Pedro e João. Ele disse: olha, eu não posso te curar, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é o Espírito Santo. Porque antes, se nós virarmos aqui, do capítulo 3 do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer que eles estavam no cenáculo junto com Maria, e houve o Pentecoste, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro e João é o primeiro da lista que estava no cenáculo. E é óbvio que se eles estavam cheios do Espírito Santo, eles podem passar o Espírito Santo. Nós servos nos reunimos na quinta-feira para a nossa reunião de servo, nós ficamos lá cheios do Espírito Santo, porque nós já oramos por este momento. Nós oramos por vocês e por nós, e nós clamamos o Espírito Santo na nossa vida. Nós pedimos para o Senhor a unção. E o Senhor veio com a sua unção sobre